Se você consome conteúdo de investimentos e educação financeira, com certeza já ouviu dizer que é importante começar a investir mesmo se você tem pouco dinheiro. Mas neste vídeo daqui, vou falar de forma detalhada a respeito desse tema, com exemplos práticos e de fácil entendimento, para que você tire suas próprias conclusões. Então, se já curtiu a ideia, deixe o seu like e bora pro conteúdo. Primeiramente, se você quer começar a investir, deve organizar sua vida financeira, se livrando de dívidas que tem que pagar, para que assim consiga fazer sua reserva de emergência, que é um dinheiro que você vai deixar guardado para sua segurança financeira. Eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre esse assunto, vou deixar aqui em cima. Bom, o problema de algumas pessoas é que ao montarem suas reservas de emergência, já pensam que vão ficar ricos porque vão começar a investir. Mas não é bem assim que funciona. Porque veja só, os principais investimentos que geram renda mensais capazes de fazer você alcançar a liberdade financeira são os fundos imobiliários, no qual vai te pagar aluguéis mensais, rendendo uma porcentagem do que você investiu. Por exemplo, se você investiu R$300 e render 1%, você vai receber R$3 em um mês. E além dos fundos imobiliários, você também pode investir em grandes empresas, comprando ações dessas empresas para assim você se tornar uma espécie de sócio delas. E receber dividendos, que é uma parte do lucro que a empresa tiver. Por exemplo, se você tem 50 ações de uma empresa na qual pagou R$10 em cada ação, terá investido R$500, certo? Assim, vamos dizer que a empresa paga de dividendos, em média, 50 centavos por ação. Então, no seu caso, tendo 50 ações, você receberá R$25. E vendo por esses números desses dois exemplos, já conseguimos ver que pouco dinheiro investido vai render pouco. E é por isso que muitos têm a famosa dúvida de qual o melhor investimento para investir com pouco dinheiro. E eu te respondo, vendo por esses números, o melhor investimento para você que tem pouco dinheiro e quer começar a investir é em conhecimento. Além de cursos, livros e palestras, que também são importantes, a melhor forma de adquirir conhecimento é exatamente praticando, investindo na prática. Ou seja, seu dinheiro vai render pouco, porém você vai estar aprendendo e entendendo como esse mercado funciona. Além do fator tempo e constância, que já vou entrar nesse assunto. Então, ao invés de procurar investimentos que vão gerar grandes retornos momentâneos, foque em estratégias consistentes que tenham o potencial de gerar rendimentos frequentes. E tocando nesse assunto, é impossível não falar de Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Ele é um exemplo que ficou rico com ações pagadoras de dividendos, porque além de investir de forma frequente, ele se manteve nessa estratégia por longos períodos, até que criasse essa bola de neve de investimentos. Porque quanto mais ele investia, mais dividendos recebia. E com esses dividendos que recebia, ele não gastava, ele reinvestia para assim aumentar sua posição de investimentos. E foi assim durante anos, até que chegou ao ponto de receber em média 1 milhão de dividendos por dia, se tornando bilionário. E é por isso que hoje ele é chamado de rei dos dividendos. E depois de ver isso, você pode estar pensando, então é só comprar tudo que ele comprou, que eu vou ficar rico igual ele? Bom, não é tão simples assim, porque não temos que ver apenas onde investir e o que comprar. Para simplificar, olha essa fórmula. Sei que parece que complicou ainda mais, mas você vai entender. Essa é a fórmula dos juros compostos nos investimentos. O que muitas pessoas fazem é focar apenas no I, que é saber onde investir para ter um bom retorno, vivendo sempre em busca de onde investir para o seu dinheiro render mais e mais. E sim, esse é um fator importante. Mas não é só isso, porque não foi só acertando onde aplicar o dinheiro que o Barsi e outros grandes investidores fizeram fortuna investindo. Porque existem outras diversas variáveis além de onde aplicar, sendo o C, o capital investido, e N, o tempo que ficou aplicado. E o fator N é um dos motivos de muitos aconselharem você a investir o quanto antes, para ver o efeito do tempo, dos juros compostos. Mas então, depois de tudo isso, vale a pena investir com pouco dinheiro? Bom, na questão de lucros, podemos ver que não vale a pena. Se você tem, por exemplo, apenas R$1.000 investidos, a uma taxa de 2% ao mês, vai render R$20 por mês. Ou seja, bem pouco. E é aí que entra o conhecimento. Se você começar a investir o quanto antes e começar já a aprender como o mercado financeiro funciona na prática, estará na frente de muitos que pensam que só vão começar a investir quando estiver ganhando mais e poder investir mais. Porque todo mundo começa errando em alguns investimentos, por ainda estar aprendendo como funciona. Mas é muito melhor errar com pouco do que começar a investir lá na frente e acabar perdendo muito dinheiro. Além do próprio fator tempo, porque você investindo o quanto antes, vai ver os juros compostos acontecendo. Essa tal bola de neve se formando. Mesmo que seja com pouco,
mas com aportes frequentes e constantes. Porque veja só, se você investir R$300 por mês, todos os meses com uma taxa de 1% ao mês, ao longo de um ano terá cerca de R$3.800. Agora, em 10 anos, a história já muda, pois já vai ter atingido os R$69 mil. E pensando, se você continuar nessa estratégia aportando os mesmos R$300 por mês durante 20 anos, já terá R$296 mil. E em 30 anos, já consegue atingir 1 milhão. E é exatamente esse o poder dos juros compostos. Mas então, tem como ficar rico investindo? Bom, quando vemos os exemplos dos grandes investidores que deram certo com investimentos em ações, vemos frases como a de Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Investir com sucesso leva tempo, disciplina e paciência. Não importa quão grande seja o talento ou os esforços, algumas coisas levam tempo. E sim, o tempo é um fator importantíssimo quando pensamos em rendimentos dos investimentos, por conta dos juros compostos, que acabei de demonstrar por meio do exemplo. Mas agora, sempre ouvimos por aí sobre o tempo e sobre em o que investir, mas quase não se fala sobre quanto esses grandes investidores aplicavam todos os meses para que os juros compostos fossem trabalhando em valores mais altos, não precisando demorar 30 anos para chegar no primeiro milhão, por exemplo. E é essa a outra variável, o valor dos aportes. Então, além da estratégia de investimentos e onde investir seu dinheiro, não podemos esquecer que para termos bons retornos investindo, precisamos também ir atrás de aumentar nossa própria renda por meio do trabalho, seja empreendendo, criando um negócio online, sendo promovido no emprego ou até mesmo procurando um bom concurso, por exemplo. Basicamente, a ideia no curto prazo é você não pensar em aumentar sua renda com investimentos, e sim aumentar sua renda por meio do trabalho, para que assim consiga fazer aportes de valores mais altos, para que ao longo do tempo, no longo prazo, aumente sua renda proveniente de investimentos. Você vai entender bem com esse exemplo hipotético. Gabi, ao fazer 20 anos de idade, começou a trabalhar como estagiária e passou a investir R$200 por mês em ações de boas empresas, focando no ganho de dividendos. Continuou nessa estratégia com constância todos os meses, até chegar aos 23 anos, ou seja, investiu por 3 anos consecutivos. E vamos dizer que ela investiu em ótimas empresas que deram em média uma excelente rentabilidade de 2% ao mês. Assim, com a calculadora de juros compostos, chegamos no resultado de R$10.806,85. Mas agora, digamos que depois que se formou na faculdade, conseguiu passar em um bom concurso, ganhando agora 10 mil por mês. Exatamente, tudo que ela acumulou em todos esses 3 anos investindo, ela passou a ganhar em apenas um mês trabalhando. E agora, se ela, por exemplo, focar em investir uma boa parte do salário, aportando 7 mil por mês, veja quanto ela terá em 10 anos. E isso contando com uma rentabilidade de 1% ao mês, e sem contar os 10 mil que já tinha acumulado. É claro que esse foi um exemplo fora da curva, pois não vai ser todo mundo que vai passar a ganhar 10 mil por mês com apenas 23 anos de idade, né? Mas o que eu quis demonstrar com isso é que o fator determinante não é apenas onde investir, e sim o conjunto de 3 grandes fatores, sendo ele o valor dos aportes, onde aportou e o tempo que passou aportando. Como podemos ver, a Gabi teve como sua maior época de aprendizado o tempo que passou investindo com pouco dinheiro, com baixo valor de aporte. Porém, conseguiu chegar na casa dos 10 mil investindo apenas R$200 por mês, por conta do fator tempo mais o bom investimento que fez, tendo um ótimo retorno de 2% ao mês. Mas o momento em que realmente teve bons retornos foi quando aumentou o valor dos aportes. Então sim, tem como ter ótimos rendimentos com investimentos, mas quanto maior for seu aporte, conseguindo manter a constância de investir frequentemente, mais rápido vai conseguir viver da renda desses investimentos. Eu espero que você tenha entendido, deixe um comentário aqui embaixo e muito obrigado pela sua visualização. Até o próximo vídeo.